E aí, nesse vídeo eu vou falar sobre técnicas de bypass antivírus. Esse vídeo vai ser uma introdução, primeiramente, sobre essas técnicas de como faz para burlar os antivírus. É claro que vou primeiro abordar a arquitetura de computadores de uma forma sucinta, é um crash course AOC, né? Arquitetura e organização de computadores. Não vou me aprofundar de forma muito avançada, mas vai ser um crash course, um curso intensivo, rapidamente, né? Não é muito longo, é só para relembrarmos alguns conceitos de computador. E após isso, nesse mesmo vídeo, vou falar sobre a API do Windows também, de forma sucinta e rápida, e um pouco de prática. Então, a arquitetura de computadores. O que é um computador? É um conjunto interconectado, interrelacionado de componentes. São diversos componentes que interconectam aquele computador. Placa-mãe, placa de vídeo, processador, né? Dentro do processador, dentro do núcleo do processamento, a arquitetura de computadores são atributos de um sistema visível a um programador. Esses atributos possuem impacto direto sobre a execução lógica de um programa, ou seja, a execução virtual do programa. Organização de computadores refere-se a unidades operacionais e suas interconexões, ou seja, a parte física com a unidade operacional, que é a parte lógica também. A CPU é a Central Processing Unit, é a que controla todo, é o que chamam de computador, a CPU, né? Lá tá a CPU, mas a CPU mesmo é o processador, é a central de processamento, a unidade central, né? O que é a LU, né? É Arithmetic and Logic Unit. A unidade lógica e aritmética, ela executa as funções de processamento dos dados. CISC, RISC, né? Isso aqui é uma questão já ali da arquitetura, né? De como que é feito aquele processador. Nos computadores, normalmente a CISC é o Complex Instruction Set Computers. São instruções complexas, né? Geralmente é o computador de mesa, notebooks utilizam esse tipo de arquitetura. A RISC é utilizada em celular, em notebooks também da Apple M1. Acho que a Lenovo agora também está trazendo alguns notebooks com essa arquitetura RISC. Ela economiza mais energia, tem notebooks que nem ventoinha tem. A RM, né, que é o Advanced RISC Machine, que seria esse RISC aqui, né? Advanced RISC Machine, é essa arquitetura que é usada no RISC. Enfim, o que é um clock? É a velocidade de um processador, é ditada pela frequência impulso produzida pelo clock, medida em ciclos por segundo, que é o hertz, é energia. Um processador de 1 GHz recebe 1 bilhão de pulsos por segundo. Ou seja, os processadores hoje chegam a 5 GHz, muitos deles, né? Então são 5 bilhões de pulsos por segundo. Computador consiste em uma CPU. O que consiste um computador? É uma CPU, memória e componentes de entrada e saída, o I/O. Em inglês é Input, Output, com um ou mais modos de cada tipo. Os componentes são interconectados. Aqui está uma representação gráfica como funcionaria esse ciclo, né? Então o programa inicia aqui, ele vai fazer a busca para a próxima instrução, executa a instrução, ele volta. Se aquela instrução não termina, aquele programa não se finda, não tem ou uma interrupção, né? Porque tem a questão da interrupção que vamos ver mais para frente, né? Mas se não tiver interrupção, ele vai voltar, vai fazer o ciclo de busca do programa e vai para a próxima instrução, vai executar. Se não, ele vai parar, né? E vai para outro programa, né? Se houver alguma interrupção. A execução do programa só termina se a máquina for desligada, se houver algum tipo de erro irrecuperável ou se uma instrução interrompe o processo. As interrupções, elas acontecem. Por exemplo, tem uma questão de privilégios ali, que tem que ser executada logo. Por exemplo, conectou um mouse no computador, é um exemplo de entrada e saída. Vai dar a preferência para aquela execução, né? Porque foi colocada preferência na execução. A outra instrução é pausada. Isso é feito em milissegundos, né? Memória cache. Agora vou falar um pouco de memória. Combina o tempo de acesso de memórias de alto custo e alta velocidade com as memórias de menor velocidade. A cache contém uma cópia de partes da memória principal. A memória principal é a memória RAM. A memória cache são as memórias cache L1, L2, L3, que ficam dentro do processador. São memórias de baixíssima memória ali, alguns megas ou até kbytes. Quando o processador lê uma palavra na memória, é feita a verificação na cache. A cache lógica, que é a cache virtual, né? Ela armazena os dados usando os endereços virtuais.
A CPU acessa a cache diretamente sem passar pela MMU, que seria a Memory Management Unit. É uma unidade que cuida das memórias. No caso, a CPU não precisa passar por esse módulo de memória aí, não. Ela acessa diretamente a memória cache. Então, a cache física armazena os dados usando endereços físicos da memória principal, mas é uma abstração, porque geralmente é virtual. O programa ele acha que está na memória ali, o programador também. O programador acha que ele está usando a memória ali real, mas não é. É tudo uma abstração virtual. Mapeamento direto. Então, agora como funcionam os mapeamentos dessa memória? Tem um mapeamento direto e associativo. Cada bloco da memória principal há apenas uma linha cache possível. A sua desvantagem é que existe um local de cache fixo para cada bloco. Então ele vai fazer esse mapeamento único, num bloco só. Ali mais para frente tem um exemplo. Então, mapeamento associativo, cada bloco da memória principal seja carregado em qualquer linha da cache. O associativo ele pode usar qualquer endereço que estiver liberado na cache. Então, a lógica de controle da cache interpreta o endereço de memória simplesmente com um campo tag e um campo palavra. Então, o mapeamento direto vai usar cada linha, né? Por exemplo, aqui tem uma linha vai ser mapeado para essa linha da cache, por exemplo. Né? É muito mais complexo que isso, mas essa linha aqui vai ser mapeada para essa linha, ou seja, apenas a uma linha da cache possível vai ser mapeada de uma cache aqui para uma cache aqui. Por que isso acontece? Isso acontece, né? Porque é preciso haver um meio para determinar qual bloco da memória principal atualmente ocupa uma linha da cache. Então, qual parte da memória ocupa a linha da cache? Porque a memória principal é muito maior e a memória cache é só alguns megabytes, né? Então, o mapeamento associativo ele vai mapear esse bloco de memória da memória principal para qualquer memória que estiver aqui na memória cache, qualquer endereço de memória, qualquer bloco de memória que estiver disponível aqui na memória cache. Arquitetura de computadores RAM, Random Access Memory, ROM, Read Only Memory. Então a RAM é a memória principal, a memória que faz toda o que sai do processador, vai buscar na memória o que veio do HD ou SSD. Então ROM, Read Only memória de somente leitura. DRAM, Dynamic RAM, feita com células que armazenam dados como carga em capacitores, que é a memória RAM. SRAM, Static RAM, memória estática. Ou seja, é a Random Access Memory Static. Static é Random Access Memory. Usa os mesmos elementos lógicos usados no processador. Ou seja, é ali que é feito a memória cache, né? Geralmente. A memória cache é feita desse material aqui. Dessa forma, dessa lógica, SRAM. No processador, memória cache no chip e fora dele. DDR é o Double Data Rate. DRAM aumenta a taxa dos dados, ou seja, dobra a taxa dos dados. Por isso que é DDR, DDR1, DDR2, DDR3, já DDR4, né? DDR5, as placas de vídeo é GDDR6. Então ela dobra a taxa, cada vez a taxa de frequência em megahertz por second fica maior. Memória NOR proporciona, é uma memória mais antiga, né? Só para entender. Essas coisas que não precisa gravar de primeira, é claro que não. Mas é para entender como funciona o computador, para podermos explorar um antivírus. Tem que entender a API do Windows também e como funciona o computador. É por isso que eu estou passando esses slides aqui. Então, NOR proporciona acesso aleatório de alta velocidade, pode ler e escrever dados para locais específicos e recuperar um único byte. Essa é uma memória mais antiga, mais lenta. Memória NAND, que é utilizada hoje nos SSDs, lê e escreve em pequenos blocos, fornece densidade de bits mais alta e maior velocidade de gravação, não oferece barramento de endereço externo e acesso aleatório. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala sobre apagamento seguro de SSDs, e ali eu explico a teoria mais maçante de memórias NAND, EPROM, ou EEPROM, memória apagável Erasable PROM. Essas aqui são memórias apagáveis de placas, né? Muitas placas de diversos tipos de dispositivos têm esses tipos de memória PROM. O EEPROM, né? O EEPROM é eletricamente apagável, então seria Erasable Electrical Erasable PROM. O exemplo da arquitetura de memória, né, em suas camadas. Vamos dizer assim, aqui embaixo está o disco rígido. Claro, aqui entraria outros tipos, SATA, SCSI,
né? Aqui entraria memórias flash, memórias de alta velocidade. Aqui na DRAM, memórias principais. SRAM, memória cache e os registradores, né, que estão dentro do processador. São as memórias mais rápidas que existem no computador. São os registradores, são pequeninos campos de memória, muito pequenos mesmo. Algumas delas são até virtuais, mas muitos são físicas, que estão dentro do processador. Eu não vou abordar registradores nesse vídeo. Só um pouco, né? Só falar um pouco sobre eles. Dá para fazer, né, um vídeo só falando de registradores, que é um assunto bem maçante também. Agora, né, o que é uma entrada e saída? É um conjunto de módulos de I/O, né, input e output. Em cada módulo tem uma interface com o barramento do sistema. Controla um ou mais dispositivos periféricos. Ah, eu pluguei uma câmera no computador, pluguei um mouse, um teclado, um pendrive, um HD externo, que seja. Entrada e saída programada. Os dados são trocados entre o processador e módulos de entrada e saída. É executado um programa no processador que lhe dá controle direto da operação de entrada e saída. Tem vários tipos de entrada e saída. Essa é a programada. A entrada e saída é controlada por interrupção. Aqui vem a questão da interrupção. O módulo interrompe o processador para solicitar atendimento quando estiver pronto para trocar dados com o processador. Acesso direto à memória, DMA, Direct Memory Access, quando grandes volumes de dados devem ser movidos. O mais eficiente é o DMA. Envolve um módulo adicional no barramento. O DMA é capaz de imitar o processador, assumindo o controle do sistema do processador. Ou seja, às vezes não precisa nem se comunicar diretamente, ele mesmo faz ali. Ou seja, o computador hoje em dia, ele tem um monte de chips. Não precisa ser só o processador. A placa-mãe tem os chips de som, a placa de vídeo tem um chip dedicado para o vídeo, o próprio processador tem uma memória e um chip para o vídeo, né? Tem processador que não tem, né? Que seria o vídeo on-board, que a própria memória não é compartilhada com o processador, né? Está dentro do processador na mesma plaquinha, vamos chamar assim, mas são dois chips separados, que cada um cuida do seu trabalho, né? Então aqui está uma representação do barramento, são linhas de endereço, linhas de dados, linhas de controle, estão interconectados, barramento do sistema. Aqui o módulo de entrada e saída. Aqui embaixo os fiozinhos vermelhos seriam as conexões dispositivos periféricos. ALU, Arithmetic and Logic Unit, é a unidade que realmente realiza operações dentro de um processador, operações lógicas e aritméticas, operações virtuais sobre os dados. Todos os outros elementos do sistema de computação existem, sobretudo, com o objetivo de trazer dados para essa ALU dentro do processador. Todos os componentes eletrônicos no computador são baseados no uso desse dispositivo lógico simples. O que é um registrador? São essas pequenas micromemórias que são dentro do processador. São instruções que precisam ser buscadas na memória. Isso cria um gargalo. Ou seja, se não tivesse os registradores, o processador ia buscar na cache ou direto na RAM, por exemplo. Esse é um gargalo gigante. Então ele tem a memória principal, que é a RAM, tem a memória cache, são vários níveis de memória cache, L1, L2, L3, geralmente. A L1 geralmente é a menor memória que tem ali, a L2 um pouquinho maior, a L3 um pouquinho maior. Layer, né? L1 é de layer, layer 1, layer 2, layer 3. Daí tem os registradores, são as memórias mais rápidas de um computador, geralmente. Resulta em tempo de CPU desperdiçado, quando espera os dados de resposta do chip de memória. Para evitar essas esperas, o processador tem suas próprias memórias, os registradores. Alguns registradores são virtuais também, nem todos são físicos. É uma abstração. O computador hoje tem chip para tudo, né? Tudo tem um chip de processamento ali dentro que cuida do seu trabalho. Vamos dizer assim, dos seus afazeres. Então, o computador é uma abstração. Até chegar no sistema operacional, é uma abstração da abstração. É uma virtualização. Pilha de hardware é uma estrutura de dados que aceita duas operações. O push é a inserção de um elemento no topo e o pop é a remoção do elemento superior. Implementa essa abstração no topo da memória por meio de instruções especiais. Isso aqui também fica na matéria ali de ver como funcionam os registradores, né? Quando entra um push e um pop. Esse é o ciclo de processamento também. Vai chamar ali os registradores, vai puxar, vai push, empurra, ele insere o elemento no topo da pilha e o pop ele remove do elemento superior.
Então, o que agora as interrupções? Altera a ordem de execução dos programas de um sinal interno ou externo é capturado. A execução de um programa é suspenso à CPU. Executa uma rotina especial. Exemplos são de sinal de dispositivos externos, instruções inválidas tentando executar uma instrução em um modo não permitido. Ou seja, às vezes uma instrução tenta ir num espaço de memória não permitido, por exemplo, que isso acontece uma interrupção. Ou um elemento de sinal de dispositivo externo, por exemplo, como um pendrive que ele é mais rápido que outro dispositivo, como por exemplo um CD ou DVD. É um exemplo. E ele faz a interrupção para atender o outro dispositivo que é mais rápido. Anéis de proteção é um mecanismo hierárquico, ou seja, de proteção, né? Ele vai proteger esses dados, proteção, né? Entre aspas, né? O sistema operacional, isso é feito no sistema operacional, então são um mecanismo hierárquico implementado em CPUs, entre a CPU hardware, que também é uma abstração virtual lógica, com o computador no sentido do sistema operacional. É utilizado pelos sistemas operacionais para proteger o sistema, tolerância a falhas. Cada anel tem papel único, multitasking ou multitarefa. Então, o Ring 3 é o Userland, é o modo usuário, onde o usuário interage com o sistema operacional através do GUID ou CLI, né? Linha de comando, ou a Graphical User Interface, né? Ou a linha de comando aqui, né? CLI. Ring 2 e Ring 1, drivers, não utilizado em sistemas modernos, em SOs modernos, não é utilizado. Foi projetado para drivers e dispositivos, mas hoje em dia não é utilizado. Ring 0, o mais privilegiado, acessando-o pode-se ter acesso completo da mais baixa até a mais alta visibilidade. É o ring que tem mais privilégio. Memória virtual, aqui novamente, é uma abstração sobre memória física, ajuda a distribuí-la entre os programas de uma maneira segura e eficiente. Isola os programas, exatamente. Ela vai fazer um isolamento de programas, junto com os anéis de proteção, né? O programa acha que está sozinho ali na memória. Estou aqui sozinho na memória. Um programador pode pensar isso. Mas, na verdade, são endereços virtuais. Os endereços físicos estão ali, mas é uma abstração em cima desses endereços virtuais. MMU, né, que é o Memory Management Unit, traduz endereços virtuais em endereços físicos, solicitando ao controlador de memória os endereços. Essa MMU que trabalha ali entre essa abstração de físico e virtual. Big Engine, Little Engine, matéria, né? Importante, armazenados na memória da esquerda para a direita pelos bytes mais significativos. É o Big Engine. Little Engine, armazenados na memória da direita para a esquerda pelos bytes menos significativos. Enfim, Big Engine, mais significativos. Little Engine, menos significativos. Os processadores Intel, 64 bits, é Little Engine. Aqui uma representação gráfica, né, de uma CPU e dos rings. Então a CPU, né, aqui por fora seria o chip, a plaquinha, né? Aqui em cinzinha seria o chip e os módulos dentro, né? Unidade de controle, ALU e os registradores, RAX, RCI, RBX, RDI, ou seja, esses são os registradores de propósito geral, físicos, né, dentro da CPU. E aqui os ring 3, né, que seria o ring Userland, ring 2, ring 1, que não são utilizados, ring 0, que é o kernel, onde ficaria o kernel do sistema, que é uma abstração da abstração da abstração. É uma abstração virtual isso aí, mas é assim que funciona o sistema operacional dentro dele. O Windows API. O que é o Windows API? Né, dentro do sistema operacional existe essa questão desse controle, para poder ter essa conversa mais fácil com o sistema, qualquer sistema. A arquitetura do Windows. O que é uma API? É uma ponte entre aplicações, sistemas, arquiteturas diferentes. Sua função é abstrair a implementação subjacente. Ele abstrai a implementação subjacente ali entre o sistema operacional e entre outras chamadas do sistema. A API do Windows permite os desenvolvedores criem códigos que interagem com funcionalidades pré-escritas subjacentes fornecidas pelo sistema operacional. Funções de API.
do Windows são funções de modo de usuário que são totalmente documentadas. A maioria das funções invoca APIs nativas. Exemplos: kernel 32DLL, user 32DLL. Ou seja, essas DLLs que são PS, que são Portable Executables, né, que também vamos ver logo à frente aí, o que é um PE, são abstrações virtuais. Aqui, por exemplo, eu deixei uma imagem aqui de como seria essa abstração. Aqui está o hardware, a abstraction, o Hardware Abstraction Layer, é o RAW, que é o Kernel Mode, que aqui é o ring 0, né? Aqui são o que está sendo executado no sistema, a entrada e saída, né? O modo entrada e saída, entre outros aqui, né? E aqui está o modo de usuário e as chamadas do sistema, Win32, POSIX, OS2, aplicações que trabalham dentro dessa API. Aqui tem um outro exemplo que seria, né, falando mais aqui da parte de DLLs, né? DLLs, né, que são bibliotecas do sistema, como veremos à frente. Processo é um objeto de um arquivo que é carregado do disco para a memória no sistema quando executado. É um processo, é uma questão também virtual, uma abstração. É um processo que está ali. Ou daemon, no Linux é chamado de daemon. Thread é uma unidade que é atribuída pelo sistema operacional para a CPU execute o código em um processo. É separado essa thread, né, para executar o processo. Também é virtual. Registro é um banco de dados que contém informações estruturadas sobre o sistema, como configurações de boot, até as aplicações instaladas e periféricos. O registro do Windows, né? Regedit. Né? Eu tenho um vídeo nesse canal que fala sobre forense e arquitetura do registro, que eu falo sobre o registro de forma mais avançada. DLL, o que é uma DLL? É uma Dynamic Link Library. É uma biblioteca de link dinâmico. É um arquivo de biblioteca que contém o número de funções utilizadas pelos arquivos PE do Windows, que é os Portable Executable. Ou seja, uma DLL, ela vai ser chamada por um PE. Ela não vai ser executada sozinha. Não dá para executar uma DLL por si só. Aqui está um exemplo. Como é chamada a API do Windows no Ring 3, é criada essa função createFileW, chama outra função da API chamada ntCreateFile, aqui é para criar um arquivo dentro do sistema. Essa função ntCreateFile vai chamar uma syscall, que é uma system call, uma chamada de sistema. Esse ntcreate é uma syscall, na verdade. Essa syscall vai escrever lá, vai chamar o kernel do sistema e vai escrever, propriamente dito, no hardware ou no endereço virtual. Vai fazer essa chamada de sistema que é no ring 0, como vemos aqui. Então aqui é o ring 3 e aqui é o ring 0. São essas duas camadas dos rings que são utilizadas no sistema operacional. A arquitetura do Windows, né? Continuando, o que é um PE? É o Portable Executable. É utilizado por arquivos binários executáveis com extensão .exe, né? Bem como por DLLs. Não são os únicos arquivos que utilizam este formato, mas o que nos interessa é a arquitetura PE, na questão do antivírus, como que você injeta um código dentro do PE. Existem várias técnicas para isso e vou demonstrar na próxima aula, mas essa aula aqui, a primeira, é sobre arquitetura. Então, a estrutura do formato PE tem duas partes principais: o header, que inclui informações técnicas, e o section, que inclui o conteúdo do arquivo PE. Na verdade, o PE é uma estrutura muito mais complexa. Vou demonstrar aqui nesta imagem. Aqui tem o DOS header, o DOS stub. Aqui são os offsets, são endereços virtuais, né? Olha a complexidade de um arquivo PE. Esse é um arquivo PE de 64 bits. Então aqui está o COFF, que já vamos ver, o Standard COFF, o Windows Fields, aqui está o Data Directors e os Sections. Olha a estrutura PE. E o Optional Header. Então vai daqui o Optional Header até aqui. Voltando para o slide. Então, PE Headers. Disk Operation System, DOS, seria o MZ. Identificador ou número mágico. Para identificar um arquivo PE, tem esse número mágico e já veremos a seguir. Ou podemos ver aqui mesmo. Signature, tá ali, ó. Seria o 5A4D, no caso aqui. Então, PE Header declara que o arquivo está no formato PE. O COFF, né, que é esse Common Object File Format, em inglês, né,
que contém o tipo de máquina e também o sinalizador, se é 32 bits, se é 64 bits, ou é o tipo de executável. Data Directory Table é um conjunto de ponteiros RVAs e tamanhos para 16 segmentos especiais, diretório de importação, diretório de depuração e metadados. Então, voltando para a imagem aqui, ó, tá aqui, ó, os RVAs, são 16 que diz ali, né? Então são muitos RVAs aqui nesse campo, né? Data Directory Table. Operational Header, informações como o tamanho do código, ponto de entrada do executável, base. É o cabeçalho opcional. Section Tables, tabela de referência para cada uma das seções. PS Section, Code Section, código da máquina compilada. Ali está propriamente dito o código da máquina, nesse Code Section, que a CPU vai executar, que vai fazer o ciclo de busca e execução, como nós vimos agora mesmo. Vai buscar na memória, do HD, do SSD, vai para a RAM, vai para a memória cache e vai fazer toda essa abstração dentro da CPU ali. Import Section inclui funções necessárias que são importadas de DLLs, como, por exemplo, o kernel 32. Veremos na prática, nesse mesmo vídeo aqui, como é feito essas chamadas do sistema dentro do próprio Windows. Data Section incluirá variáveis e parâmetros de funções que será utilizada pelo programa. São variáveis de ambiente ali que os parâmetros são chamados, funções são chamadas que o programa utiliza. Aqui é basicamente só uma demonstração gráfica como seria, né, essas duas partes, o header, o EXE aqui, né, o header e o section. Aqui seria a assinatura, né, ou o DOS header, PR header, optional header, data directory section, code section, imports e data section. Aqui está uma representação muito melhor, né, que é essa imagem aqui. Essa imagem aqui está no Wikipedia, do formato PE. Aqui está os números mágicos, né? Por exemplo, 4D5A é o MZ-DOS Signature. Vamos, né? Aqui 4D5A, que está ao contrário. Por quê? Lembra daquela questão do Little Endian e do Big Endian. Tem essa questão. Então, 5A, 4D. 4D, 5A. Beleza. Aqui indica o cabeçalho. Aqui no XDump, procurando esse 3C, que é um offset endereçamento, você vai diretamente para o cabeçalho do PE. Então, 5045 é a assinatura PE. É a assinatura PE. 5045 também podemos ver. E o 4601, que é o COF, é o cabeçalho do arquivo. Esse cabeçalho COF aqui, né? Que é o Common Object File Format, que está aqui, ó. COF, header, machine, number of machine, né? 64 bit, 32 bit, enfim. Por que dá para injetar código no PE? Porque ele não tem uma estrutura que impeça isso. Por quê? Porque ele tem que executar em diversas arquiteturas, em diversos Windows. Por exemplo, um PE vai executar no Windows XP, às vezes, vai executar no Windows 7, no Windows Vista, no Windows 10, no Windows 8, no Windows 11. Agora já tem o Windows 11. Por isso que dá para injetar código nele. Ele não vai ter um bloqueio para isso. Para impedir uma execução de código, vamos dizer assim, usando assinaturas, você consegue fazer um código assinado dentro de um arquivo PE. Agora vou para o Windows mostrar na prática e ver esses campos, né, e a execução. Então, continuando aqui, na parte prática do vídeo, vamos agora ver a parte da API funcionando propriamente dito. Vou usar alguns programas para demonstrar isso aqui no Windows 10. No Windows 10 aqui eu vou demonstrar essas chamadas do sistema com ferramentas do sysinternal suite. Sysinternals são ferramentas da Microsoft, da própria Microsoft, que baixa no site da Microsoft. É só escrever na internet ali no DuckDuck Sysinternals Suite e a gente consegue baixar essas ferramentas. Vou usar três aqui, a Procmon 64, a Process Explorer se chama. Então, como funciona a chamada do sistema? Vou abrir aqui o Notepad. Beleza, está aberto. Vou abrir o Procmon 64 e vou ver aqui os filtros. Os filtros aqui eu já deixei pronto, mas se apertar Reset aqui vai estar limpo. Se não tiver limpo, tudo vermelhinho aqui, aperta Reset e coloca ali Process Name, né? Escolhe aqui
o nome do processo, process name, is, e coloca ali notepad.exe. Daí coloca operation, escolhe operation aqui nas categorias, e coloca is create file. Então, operation são muitas operações da API. Então, nós vamos em, só tenho que achar aqui, né? Operation is, tem várias opções, is not, less than, more than, enfim. E colocar aqui, né, alguma dessas operações são as chamadas do sistema. Então, create file. Então, vou criar um arquivo. E path contains. Contains aqui alguma palavra. A palavra do arquivo que está dentro ou o nome do posso mudar aqui, né? Posso colocar aqui path, que a path, que é o caminho, vai conter essa palavra. Posso colocar aqui test, por exemplo, e add. Ele vai adicionar, apply, ok. Beleza, então ele vai ficar esperando aqui, vou colocar aqui qualquer coisa e vou salvar esse arquivo, né? Salvar como? Na área de trabalho, vou colocar o nome de teste. Teste, salvar. O que vai ocorrer, vai aparecer aqui, como podemos ver no Process Monitor, Notepad.exe, create file. A operação da API é create file, onde está a pasta, o resultado, né? Sucesso, foi criado o arquivo, né? E aqui está os detalhes, né? O que foi feito, né? Foi escrito, foi compartilhado, o que foi feito com esse arquivo. Então, opening, né? Foi aberto, foi alocado no zero, foi criado, open result, create. Então, foi criado com sucesso o arquivo teste aqui na área de trabalho, como podemos ver. Se eu clicar em qualquer dessas operações aqui, 2 vezes, eu posso ver os processos que foram chamados naquele momento, as DLLs que foram chamadas, e aqui podemos ver a pilha, a stack. Se nós formos ver nessa pilha, o que tem aqui, ó, kernel 32, ntdll, o que isso significa que chama chamadas syscalls da API, né? Se eu clicar nessa DLL, ou nessa kernel 32, vai aparecer o que aqui? DLL client da API base do Windows NT. Então, isso demonstra e prova que são chamadas essas syscalls da API do Windows para funcionar. Qualquer coisa no Windows, né, praticamente qualquer execução chamada de sistema que for feita vai chamar essas APIs principais. Com os antivírus, é dessa forma que funciona também. Na próxima aula eu vou demonstrar com antivírus. E como injetar também no arquivo PE. A questão aqui é demonstrar como funciona um PE e também a API propriamente dito do sistema operacional. Vou pegar agora um executável qualquer, esse aqui é do 7-zip mesmo, e vou colocar aqui no DAI, o Detect It Easy. É muito utilizado em reverse engineering, né? Engenharia reversa. Ele é bem cheio de opções, né? Mas podemos ver aqui, ó, LE, significa o quê? Little Engine. É um 64 bit ali, né? Só que aqui aparece em modo 32 e 386 e é um GUID, né? Interface gráfica. Então podemos clicar aqui em PE, podemos ver o que aqui? As informações. Vírus total, ele faz um scan, tem que estar conectado à internet, ele vai para o vírus total. Também vou falar desses scan de internet quando você injeta num PE, se é recomendado ou não, claro, que não é recomendado enviar por vírus total para ver se é detectado a sua injeção no PE, porque não é recomendado, porque ele vai enviar todos esses dados para todas as empresas de antivírus. O vírus total é uma ferramenta ótima, mas não é recomendado enviar ali um injetável, né? Eu vou chamar de injetável, o que foi injetado num PE ou em qualquer outro arquivo, né? Aqui em hexadecimal podemos ver o 4D5A, que é a assinatura, a Signature MZ, o DOS, né? 4D5A. Se eu colocar este mesmo executável aqui no HXD, para ver em hexadecimal aqui também, podemos verificar aqui do lado, que aqui mostra, eu clicar lá em cima, vai mostrar ali, em base hexadecimal, clicar lá no 4D5A,
Ó, 5A 4D aparece aqui, né? Em notação Little Engine aqui embaixo. Ó. Se eu colocar em Big Engine, ele vai para 4D 5A. Aquela que nós podemos ver. Só que o processador, lá no processador é Little Engine. Só que aqui aparece como Big Engine. Né? Ou podemos trocar para Little Engine ou Big, a notação. Então aqui em cima, MZ, ele não aumenta a fonte, só expande. Enfim, vamos voltar para o Detect It Easy. PE. Aqui é DOS Stub, que é esse cabeçalho DOS Stub. Imagem NT Readers, que ali vai iniciar também a assinatura PE, ó, 5045. Aqui é a assinatura PE, ó lá, PE, que é o P em hexadecimal, e o 45 é o P em hexadecimal, e o 45 é o E em hexadecimal. É a NT Signature, como está aqui em cima, ó, NT Signature, assinatura NT. Então, Image File Header, aqui seria aquela COF, né? O COF começa aqui, ó, 4601. Se formos aqui aqui, ó, Machine Number of Section, esses nomes aqui iniciam aquele cabeçalho COF que eu demonstrei nos slides. É só voltar ali e verificar o cabeçalho COF lá no arquivo PE, na demonstração gráfica que eu fiz ali na aula, nos slides. Aqui inicia em Machine aquele COF. Image Optional Header, Directories, né? Aquela seção diretórios também está aqui, ó, Import, Resource, Exception. E aqui as seções. Essas seções eu não demonstrei nos meus slides. Então, a .text, o que tem aqui em rdata, .rsrc. Então, em .text contém o segmento do código, né? Ou as instruções executáveis. No rdata, ele vai conter o quê? Os segmentos dos dados, a leitura, os quais armazenam constantes estáticas. Vai conter ali constantes estáticas e também variáveis, questões variáveis. No ponto data, ali vai conter o quê? Quando o executável é carregado na memória. Quando esse executável vai ser carregado na memória. E também tem variáveis estáticas. E depois de ter sido... Claro, aqui é depois de ter sido inicializado o executável. E no ponto RSRC vai conter as seções, onde os recursos para esse executável são armazenados, inclui ícones. Os ícones ficam armazenados nessa seção, ponto RSRC. Os menus e as caixas de diálogo vão estar dentro dessa seção. Então, no Detect It Easy, a gente consegue ver, né, organizadamente aqui, se eu ampliar, dá para ver melhor ainda, importação. Aqui as DLLs que são importadas, ó, como podemos ver novamente, está aqui, ó, kernel 32 DLL, ó, onde está na rdata, ó, ou seja, é carregado, né, nessa rdata quando executado. Então, só quando executado é chamado o kernel 32.dll. Então, é muito, muito interessante mesmo o Detect It Easy para verificarmos essas seções, essas partes do executável PE. Então, Autoruns. Isso aqui é uma ferramenta também da Microsoft. Então, se nós clicarmos ali, podemos ver, por exemplo, eu tenho um antivírus aqui instalado, é o AVG. Então, AVG, vou filtrar por AVG. No Autoruns, o que está sendo executado na inicialização do sistema. Quando vamos estudar um antivírus, ó, aqui, ó, shell.dll, é chamado pelo AVG, ó, AVG Shell Extension. Ó, quantas chamadas o antivírus faz na inicialização, ó, everything, tudo, né? Tudo que é chamado ali no registro e também na AVG, que é a interface gráfica, o que é rodado nessa interface gráfica. Então, quando vamos estudar um antivírus, aqui já vou passar algumas dicas. Você instala a máquina virtual Windows atualizado, recomendado que seja atualizado. O antivírus também atualizado, atualiza tudo, desconecta da rede, daí faz os testes de antivírus, de vírus, de DLLs, para verificar as chamadas. Tem essa outra ferramenta, que é a Process, que já está aberta aqui, ó, Process Explorer, também da Microsoft. Tem duas janelas aqui. Se essa janela não aparecer, se eu não me engano, é Ctrl D. Vamos pegar aqui o Notepad mesmo. Ó, quantas DLLs aqui embaixo são chamadas pelo sistema, como podemos ver.
Com essas ferramentas, podemos verificar como o programa funciona e quais são as chamadas de sistema e DLLs que aquele programa está utilizando. Vamos ver aqui o antivírus, ó, AVGui. AVGui, podemos verificar as DLLs que ele chama. Como que burla o antivírus, né? É aí que é a questão, é bypassar o antivírus. Quando injetar um código para bypassá-lo. Isso é um estudo, existem diversas técnicas para isso. Na próxima aula é isso que eu vou demonstrar. O PE Studio é uma ferramenta também interessante para verificar algumas questões, né? Ele verifica no vírus total também, mas não recomendo. É só para ver algumas questões aqui, 4D5A, o cabeçalho é PE, né? O entry point aqui, ó, 558B, ele demonstra umas coisas bem legais também. Mas o Detect It Easy é a mais recomendada, uma das mais avançadas aí e gratuitas. Fácil de baixar, só entrar no GitHub lá e nas releases. Tem para Mac, tem para Windows, Linux e diversas outras plataformas, né? Funciona perfeitamente. Eu esqueci de mostrar aqui, por exemplo, PE. Eu quero pesquisar aqui no hexadecimal, ir para offset. Se eu colocar aquele 3C aqui, ele vai, ó, 3C em hexadecimal, ó, F0, ele vai para, ele indica o cabeçalho, é aquele endereçamento que eu demonstrei lá. No Linux, com o xdump, "-s0x3c", né? O "-s" no xdump no Linux, ele vai fazer um skip, ele vai pular o cabeçalho ali e vai pular direto para esse endereçamento 3c. Então, novamente, ó, offset, que é o endereço ali, né? 3c. Ok, ele pulou direto lá, F0. No caso aqui é F0, ó, mas está ali, ó. Aqui seria, ó, this program, DOS, tal. Ali começa o cabeçalho, ele pula direto. E o cabeçalho COFF, como demonstrei, começa aqui, ó. NT headers, image file header, é aqui que ele começa. 014C. Então, basicamente, era isso. Na próxima aula eu vou demonstrar, propriamente dito, o antivírus, mais detalhes. Na verdade, esse assunto é profundo, é complexo, tem muita coisa para abordar, na verdade. Se gostou do vídeo, deixe um like. Muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.